Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite, que possamos juntos juntar nossos pensamentos, nossas energias, para receber da Casa Espírita, dos amigos espirituais que estão aqui presentes nessa noite, as boas energias, as boas vibrações que eles têm preparado para cada um de nós individualmente, que possamos deixar de lado um pouco as nossas preocupações diárias do dia a dia, da vida corrida, de um mundo tão complicado que a gente vive, para focar um pouco reunidos aqui na mensagem do nosso Mestre Jesus, no Evangelho de luz que vem para brilhar em nossos corações, para brilhar em nossa vida, para fazer aquelas dores que a gente acha que são insuperáveis, que a gente acha que não dá conta de suportar, de vivenciar, desaparecerem, né? A partir do momento em que a gente entende a necessidade da evolução, do caminhar, da fé, da resignação e da vida como um todo. O Evangelho vem com essa função de nos dar essa sustentação. É aquilo que Jesus vem para entregar para a gente quando nós imaginamos assim: nossa Senhor, eu não tenho forças, eu não vou dar conta. E Jesus vem com essa mensagem de amor, de conforto, fala: meu filho, você é muito mais do que capaz, né? Todos nós temos nossos problemas, mas Jesus vem nos ensinar que os nossos problemas são superáveis, que nós temos a força para vencê-los, porque somos filhos de um Pai Celeste que quer o nosso bem, que quer o nosso amor, que quer a nossa felicidade. E na noite de hoje, eu convido a todos a fazer uma reflexão a respeito do livro Pão Nosso, um livro de uma coleção, né, do nosso querido Espírito Emmanuel, que foi coordenador ali, foi o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier enquanto encarnado, que eles trabalharam junto numa coletânea chamada Coletânea Fonte Viva, e nessa coletânea Emmanuel se propõe a fazer uma análise de vários trechos do Novo Testamento, né, das cartas dos apóstolos, das mensagens que os apóstolos deixavam, do próprio Mestre Jesus, de Paulo, enfim. Ele pega diversos trechinhos que numa leitura, se a gente fizesse essa leitura um pouco mais cotidiana, desapercebida, a gente passaria batido por alguns ensinamentos. E aí a espiritualidade, na sua benevolência maior, vem e ilumina nossas vidas com diversos temas relevantíssimos, como o da mensagem do capítulo de número 36, intitulado Até o Fim. E aí, nesse capítulo, Emmanuel escolhe um trechinho do Evangelho de Mateus, do capítulo 24, versículo 13, em que o próprio Jesus disse: mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E é interessante a gente começar primeiro analisando essa frase de Jesus, né? Perseverar, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Até o fim de quê? Seremos salvos de quê? Será que estamos sob algum tipo de perigo? Será que o mundo ameaça-nos de alguma forma? Será que a vida, Deus criou a vida para nos deixar ali sob uma prova de resistência, que a gente tem que se superar ali, porque senão a gente vai sofrer as consequências? Claro que não. Como quando a gente começa a estudar o Evangelho mais aprofundado, a gente percebe que nas palavras do Cristo há sempre amor infinito, infinita bondade, infinita compaixão. E quando Cristo vem dizer perseverar, ele traz a ideia de constância. Então, aquele que se mantém constante até o fim será salvo. E aí a gente vem numa outra questão: até o fim de quê? Porque quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente se depara com a ideia e com a realidade da imortalidade da alma. Se nós somos imortais, quer dizer que não há fim para a vida, não há fim para a existência. Ainda que a gente desencarne, que o corpo físico morra, a vida vai continuar infinitamente no mundo espiritual. Então, que fim é esse? Que fim é esse que Jesus fala que a gente tem que perseverar, tem que manter essa constância até esse fim para ser salvo? E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término,
e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então Cristo, quando ele vem falar desse fim de ser salvo, é um objetivo que todos nós temos em comum, que Deus define para todos nós no momento em que ele define a lei de evolução, que a gente aprende lá no estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente sabe que a evolução ela é constante, ela é sempre para frente, a gente nunca vai retroagir, e isso faz com que a gente tenha algo a perseguir sempre, a nossa perfeição moral, a nossa perfeição intelectual. O purificar-se é esse fim. E aí Emmanuel continua dizendo que o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então, muitas vezes, nós aqui encarnados, nos esquecemos ou fazemos esquecer dos nossos compromissos para com a espiritualidade, para com a nossa vida verdadeira, do porquê estamos de fato aqui. Muitas vezes o corpo físico, a forma como o mundo é organizado atualmente, faz com que a gente imagine que a vida tem certos holofotes que devam ser observados por todos nós, alcançados por todos nós. Só que se a gente para pensar, se a gente para observar esses holofotes, esses objetivos que o mundo nos propõe, muitas vezes eles são relacionados com problemas gravíssimos do espírito, em relação ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, como por exemplo, eu preciso ser o que tem mais seguidores, o que tem a maior beleza, o que tem o corpo escultural perfeito, preciso ter a saúde infinita, então para isso eu vou fazer de tudo, eu vou utilizar qualquer tipo de substância, eu vou alcançar o que eu quero, o dinheiro, os bens materiais, a casa dos sonhos, é para isso que eu estou vivo, é para conquistar coisas materiais. Quanto mais bens materiais eu tiver, mais feliz eu vou ser, mais completo eu estarei. E aí a gente vê casos de pessoas que têm tudo isso, socialmente aparentam estar muito felizes, mas quando a gente vai olhar para a realidade interior dessa pessoa, ela se encontra no mais absoluto vazio, porque ela empregou todas as forças dela, todas as energias dela em conquistar coisas que são fungíveis, que são substituíveis, que vão ficar aqui quando ela morrer. Quando a gente desencarna, a gente não leva dinheiro, a gente não leva roupa, a gente não leva seguidor, a gente não leva status, nada material é levado. Mas a construção de valores superiores da nossa vida, isso sim é o nosso tesouro. É isso que a gente leva para o mundo espiritual. É isso que a gente carrega conosco até o fim. Até o fim do orgulho e do egoísmo no nosso coração. Essa é a ideia que a gente pode, uma das ideias que a gente pode interpretar do Evangelho de Cristo. Se a gente persevera, se a gente se mantém constante na luta contra si próprio, contra os nossos problemas individuais, e a gente consegue vencê-los, há um fim, há uma chegada. A gente não vai ser ruim para sempre. Um dia a gente vai se tornar uma pessoa perfeita, um espírito perfeito. Mas para isso é necessário que a gente persevere. E no fim, a gente é salvo. Salvo de quê? Salvo do mundo? Salvo de problemas? Salvo de coisas externas? Não! Salvo de nós mesmos, porque nós mesmos, através dos nossos sentimentos ruins que cultivamos há diversas encarnações, causamos os nossos próprios infortúnios. Então, quando nós nos esforçamos para se desvencilhar de tudo isso, nós somos salvos dessa figura nossa mesma, individual, que nos arrasta para baixo. Porque Jesus vem nos apresentar uma mensagem que eleva, que faz com que a gente busque sempre ser melhor, ser uma pessoa cada dia mais próxima de Deus, da espiritualidade, do amor ao próximo, do amor às coisas que Deus cria, né? Não as coisas materiais, mas o amor, por exemplo, aos animais, ao dia que a gente tem abençoado todos os dias, a chuva, esse amor às pequenas coisas que o dinheiro, que a matéria não compra.
E Emmanuel continua dizendo: eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Olha só a profundidade dessa reflexão. Somente aqueles espíritos que sabem perseverar, que têm essa condição individual de falar: não, eu sou imperfeito, mas eu vou mudar, eu vou conseguir manter essa constância no caminho do Evangelho, por mais difícil que pareça. São as únicas pessoas que conseguem quebrar esse casulo de animalidade. O que é esse casulo de animalidade? É aquele tipo de pessoa, muitas vezes nós, que vivemos baseados nos nossos instintos. Quantas vezes, por exemplo, a gente está no nosso trabalho e a gente gosta que as coisas fiquem do nosso jeito. Aí eu chego no meu trabalho, na minha mesa, e eu falo: esta garrafa de água tem que ficar aqui, porque eu gosto que ela fique aqui. E aí chega aquela pessoa, que todo mundo tem na vida, que a gente ama de coração, e aí ela vem e coloca a garrafa aqui. E aí a gente bate o olho naquilo e sobe uma vontade enorme de esfregar a cabeça, a cara daquela pessoa na mesa, para ela aprender que as coisas têm que ser do meu jeito. E às vezes a gente passa desse sentimento, né, de raiva para briga. Instintivamente a gente chega e já começa a brigar. Faz aquela gritaria toda por causa de uma coisa simples. A gente está agindo por instinto. E um instinto totalmente animalesco. O animal, quando ele está acuado, ele ataca. Mas nós não somos animais mais. Somos espíritos. Nós temos a plena consciência das nossas ações. Nós temos essa vozinha na nossa cabeça que faz com que a gente se conscientize dos nossos pensamentos, da nossa existência, das nossas atitudes. Mas muitas vezes deixamos o orgulho e o egoísmo crescer tanto dentro do nosso íntimo que eles fazem com que os sentimentos negativos ajam primeiro do que o nosso pensar. Então, às vezes, eu ataco o outro primeiro, e aí quando eu caio em si, eu falo: nossa, o que eu falei? Por que eu falei isso? Por quê? Porque a gente está nesse casulo de animalidade. Mas quando a gente conhece o Cristo, isso é libertador, conhecer Jesus, a mensagem do Evangelho. Porque independe do que a gente fez até agora, não importa o quão ruim eu fui até agora, o importante é o esforço que eu vou ter a partir do momento em que eu conheci Jesus, de pegar a mensagem dele e colocar em prática na minha vida. É isso que vale. Mas muitas vezes a gente não consegue ou não quer fazer isso. Porque ser um cristão de verdade, ser aquela pessoa que segue os preceitos principais de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, muitas vezes por esses sentimentos negativos estarem tão construídos dentro do nosso íntimo, parece impossível. Quem aqui consegue se imaginar dando um abraço caloroso na pessoa que mais odeia? Que é aquela pessoa que a gente vê de longe, a gente já olha assim, se a gente tivesse a visão de calor do Superman, a gente torrava ela. Quem vai lá levantar e dar um abraço nela e falar: eu te amo, meu irmão, igual Jesus fazia? Não é fácil. Mas não é fácil porque nós deixamos o orgulho e o egoísmo vencer. A gente vai empurrando com a barriga. Enquanto a gente ainda não está sofrendo o suficiente para acordar e falar: meu Deus, eu não posso fazer isso, a gente deixa, a gente vai, vou odiando, vou criando ressentimento, vou criando problemas, e a gente vai deixando. Só que Deus, na sua misericórdia superior, na sua inteligência suprema, fala assim: meus filhos, vocês estão indo para o lado errado. Vocês têm que ir para cá, onde tem fartura de felicidade, fartura de amor, fartura de coisas boas, e eu programei para vocês. Mas vocês se acham muito mais inteligentes do que eu, estão indo para lá. E aí o que Deus faz?
permite que uma abençoada ferramenta haja sobre a nossa vida, a chamada dor, que é o que faz com que as ovelhas desgarradas voltem para o pasto onde elas não deveriam sair. É um clássico exemplo que eu gosto de trazer na reflexão de Davi. Todo mundo aqui conhece Davi, lá dos Salmos, Então vamos pensar que Davi tem ali o seu rebanho de ovelhas, 100 ovelhas, e ele deixa as ovelhas num pasto seguro, com água, com gramado, com sombra, tudo programado para que aquelas ovelhas fiquem seguras, bem, que elas tenham tudo o que elas precisam para serem felizes. Mas uma das ovelhas olha para um horizonte e acha-se capaz de distinguir um pasto melhor. Não, aquele ali é melhor. Isso aqui não é suficiente. E ela parte em direção a esse pasto, sai de onde ela estava e começa a caminhar. Só que, muitas vezes, esse pasto parece melhor, mas para chegar nele tem um abismo. Mas como essa ovelha está cega, ela está olhando só para onde ela quer, ela está indo sem pensar nas consequências. E o que acontece se ela continuar indo? Ela vai cair. O que Davi, percebendo o acontecimento ali, vai fazer? Ele vai pegar o seu querido cajado de pastor, não sei se você já viu a representação, o cajadinho de madeira, que ele tem uma curvinha, e aquela curvinha justamente é para enganchar ali no animal e puxar ele. E aí eu pergunto, esse enganchar vai machucar? Vai, porque ele vai ter que puxar ela para cá. Ah, mas ela não, ela vai debater, ela quer ir para lá e vai puxar cada vez mais forte. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Às vezes pode até sangrar. Mas é pro mal? Não é pro mal. É porque Davi sabe que se ela continuasse, ela cairia e muito provavelmente, além de se machucar, mais do que a dor que o cajado está fazendo, poderia ir além, poderia morrer. Esse é Deus conosco. Quando a dor atinge a nossa vida, falando, filho, você está indo para o lado errado, volta para cá, eu preparei tudo para você, e você se julga capaz de andar sozinho, capaz de ir por ali sem pensar nas consequências, agindo por impulso, por orgulho, por egoísmo. Eu não quero o seu mal, mas a gente insiste em caminhar pelo lado ruim da vida. E aí Emmanuel continua dizendo, quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências no caminho espiritual. Olha o que Emmanuel fala sobre que Jesus evidenciava a tarefa árdua. Pessoal, não é fácil ser cristão, porque a gente tem que pensar que a gente vem de um caminho todo tortuoso, cheio de problemas. Quantos débitos nós, cada um, temos individualmente de vidas passadas que a gente não conhece. A gente sabe o que a gente fez aqui. E no passado? A gente não sabe qual é o nosso saldo devedor. Mas Deus sabe. Ele enxerga a capacidade, o potencial de crescimento em todos nós. Mas nós não enxergamos. Ou nós fazemos o que a gente não quer enxergar, eu não quero enxergar. Eu quero ficar aqui, paradinho, eu não quero evoluir. Mas aí a gente tem que pensar que, igual o irmão vai falar assim, é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Deus não vai vir pegar a gente no colo e levar para a perfeição moral. Deus não vai vir pegar a gente no colo e tirar da situação que nós mesmos nos enfiamos. Porque Ele não planejou nada disso. Nossas escolhas, através do livre-arbítrio que Ele nos concedeu, nos trouxeram até aqui. Então, se a nossa vida está difícil, a gente tem que culpar a nós mesmos, não é Deus.
Não é espiritualidade, não é a má sorte, não é o outro, não é o vizinho, não é aquela pessoa que passou a perna, nada disso. A nossa vida só é complicada porque nós negligenciamos o Evangelho de amor de Jesus. Se nós tivéssemos há 2000 anos aprendido alguma coisa com Cristo, vocês acham que hoje, 2024, a gente estaria vendo guerra, pessoas passando fome, pessoas brigando uns com os outros por coisas banais, às vezes tirando a vida um do outro, por uma discussão no trânsito, uma discussão ali política? Se a gente tivesse de fato eternizado no nosso íntimo aquilo que é para sempre, aquilo que vale a pena, a construção de um castelo que ninguém pode roubar, que ninguém pode tomar e que ninguém pode derrubar, o mundo seria totalmente diferente. Mas nós escolhemos o caminho difícil. E para Deus está tudo bem, porque Deus sabe aonde a gente vai chegar. Não importa o tempo que leve, Deus sabe que a gente vai ultrapassar essas barreiras, vai entender que o caminhar para Deus é sempre a resposta correta. Mas até lá, a gente precisa, por nossa própria vontade, caminhar até Ele. Descobrir isso sozinhos. Cair essa ficha sozinho, porque não adianta. Não tem como ser mais objetivo do que o próprio Jesus vindo e falando, vocês têm que amar o próximo. Não dá para ser mais objetivo que isso. Emmanuel continua dizendo, ninguém se furtará impune a percentagem do esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. Então não tem para onde correr. Nós temos que buscar a melhoria individual de cada um de nós. Cedo ou tarde a gente vai ter que se deparar com o espelho da alma, vai ter que olhar fundo nos olhos de nós mesmos nesse espelho individual e reconhecer, eu sou falho, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo. Reconhecer esses problemas, se perdoar sobre esses problemas, porque muitas vezes a gente reconhece o problema e a gente fica naquela, ai meu Deus, mas eu sou assim, eu não mudo, eu não consigo, e não vai para frente, porque a pessoa não aprendeu a se perdoar. Errou? Tudo bem errar, está tudo bem, todo mundo está sujeito a errar. O problema é permanecer ali patinando no erro, porque quem sofre não é o outro que eu agredi, não é o outro que eu xinguei, não é a pessoa que eu maltratei. Quem sofre, na verdade, sou eu, porque sou eu quem estou plantando, e sou eu quem vai colher no futuro. Essa é a máxima que o Espiritismo nos traz. Nós precisamos ser conscientes a respeito da nossa vida. E como Emmanuel fala, ninguém se furtará impune. Ou seja, se eu cometi o mal, eu vou responder na medida daquilo que eu cometi. Seja de maneira equivalente ali, ou sofrimentos que não sei. Não sei como eu vou pagar isso, mas eu vou ter que pagar. Agora, se eu vivo uma vida esforçadamente, buscando o Evangelho efetivado no meu dia a dia, vocês acham que a gente vai ter que pagar alguma coisa? Ou a gente vai ter bônus sobrando para a gente? As coisas vão ficando mais fáceis a cada vez que a gente se aproxima do Cristo. Mais fáceis no sentido de que encarnações do futuro eu não vou sofrer mais. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter que reparar o que eu já fiz. E aí que está o legal. Porque ser um cristão de verdade é isso. É você saber que você já errou, que está tudo bem, que a partir de agora você vai caminhar no correto, no Evangelho de Cristo, no amor ao próximo, mas que você tenha um reconhecimento de que tudo que você fez de errado, você vai aguentar. Você vai passar por aquilo. Vou falar, não, eu mereço porque eu fiz. Eu cacei. Então eu vou consertar. E o Evangelho está aqui para isso, para nos dar esse suporte quando nós não nos achamos fortes o suficiente para isso.
Jesus não fala que o jugo dele é leve? Por quê? Porque o Evangelho, quando entendido com o coração, transforma qualquer problema em algo superável. Aquela muralha que parecia intransponível para a gente, na nossa vida, algo que a gente fala assim, meu Deus, eu não dou conta. Quando a gente conhece o Evangelho e aplica isso no nosso íntimo, parece uma pequena muretinha que a gente só passa o pé. Vai doer, vai machucar, vai ser uma coisa complicada. Mas vai passar. E no final, quem vai estar ali nos esperando? Jesus, os amigos espirituais, a salvação. A salvação do sofrimento que nós mesmos procuramos, que nós mesmos construímos. E aí vem a frase, que eu acho uma das frases mais lindas desse capítulo e desse livro. As portas do céu permanecem abertas. As portas da espiritualidade amiga, as portas do coração de Jesus, as portas do amor infinito de Deus permanecem abertas. Então não interessa o quanto eu errei, não interessa o quanto eu me desviei do caminho, não interessa o quanto eu tenha me enfiado em sentimentos ruins, no egoísmo, no orgulho. A partir do momento em que eu me arrependo de tudo isso e dou o primeiro passo no caminho contrário, de volta ao Pai, as portas do céu estão abertas. É o claro exemplo do filho pródigo. Mas pai, fulano vendeu tudo que a gente tinha, quase, e o senhor vai receber ele com festa. Sim, meu filho, porque você estava comigo o tempo todo, mas um filho meu que estava perdido voltou. Um filho meu que estava morto voltou à vida. Deus está sempre aqui esperando todos nós, como um bom pai da parábola do filho pródigo, que espera ansiosamente o retorno do seu filho, independente do que ele tenha feito, recebe ele com amor. Nunca foram cerradas essas portas. Então muitas vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, a minha vida está muito difícil, Deus está fazendo um jogo comigo. Não. Deus está ali do seu lado o tempo todo, do nosso lado o tempo todo. Mas a gente coloca, aqueles coisinhas que a gente coloca no cavalo ali, da cela, que eu não sabe o nome, exato. Mas a gente só quer enxergar o problema, só quer enxergar onde está dando errado. E Deus está aqui do nosso lado, falando, meu filho, eu estou aqui, pede para mim, que eu ajudo você a superar, conversa comigo. E a gente não consegue ter esse tato. Todavia, para que o homem se eleve até lá, até o céu, precisa asas de amor e sabedoria. Olha só, a profundidade disso. A gente precisa, para chegar até Deus, de asas de amor que nos elevem e de sabedoria para escolher o caminho correto. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Então, Deus é tão bom que Ele dá o Evangelho para todo mundo. Porque não tem como a gente olhar para o nosso mundo hoje e falar, eu não conheço o Evangelho. Não tem como. A gente pega o nosso celular e digita Salmo, aparece. Evangelho do dia, aparece. Mensagens de Jesus para mandar no WhatsApp, aparece. Não tem como falar que a gente não sabia, que a gente não tinha conhecimento, que a gente não tinha contato. Cabe a nós talhar essas mensagens, não no WhatsApp, não nos dedos, não na parede, não no livro, não, é na alma, é no respirar, é no coração. Para conseguir essas asas de amor e essa sabedoria, é só assim. A fim de concluí-la, essa tarefa, Deus recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Olha como Deus é benevolente com todos nós. Ele sabe que muitas vezes, em uma vida, a gente vai sair com uma dívida muito maior do que
bônus de fato, de coisas boas praticadas. Então Deus nos dá a infinidade do tempo. Fala assim, meu filho, você tem o tempo que for, o tempo que você precisar, vai no seu tempo, mas vai dar certo. Você vai chegar no ápice da felicidade, mas você tem que buscar isso, trabalhar por isso. Eu não posso te dar. Onde estaria o merecimento individual se Deus criasse a gente perfeito já? Porque a gente pode parar para pensar, mas por que Deus não me criou perfeito já? Teve que criar eu imperfeito para esse monte de problema acontecer. Porque Deus nos ama e Ele quer que nós consigamos o nosso próprio mérito de escolher o caminho até Ele sozinhos. Deus não quer robô. Ele não quer uma máquina que fala em código binário, 0 e 1. Ele quer um espírito individual, algo que escolha ele todos os dias, independente da situação, tal qual o Cristo. Será que a gente conseguiria falar sim para Deus, se Deus chegasse para a gente e falasse, meu filho, você vai para o mundo celeste, nesse momento, mas você vai ter que ser traído pelo seu melhor amigo, você vai ter que ser traído por todos aqueles que, no momento primário, te amavam. Você vai ter que ser espancado durante horas em fio. Você vai ter que ser crucificado e morto para isso. E mesmo assim, você vai ter que amar todas essas pessoas que fizeram isso com você. Você fala assim? Atualmente a gente falaria assim? Dificilmente. Se a gente não consegue perdoar, às vezes, uma fechada no trânsito, quem dirá um assassinato nessas proporções? Traições nessas proporções? Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da interioridade. Quantas vezes a gente prefere falar, não, comecei a vir no centro, comecei a estudar o Evangelho com o pessoal do estudo, comecei a ir, não falo só no centro não, comecei a ir na igreja, terreiro de Umbanda, comecei a ir na célula da igreja, na célula evangélica, comecei a estudar, comecei a tentar compreender e trazer o Evangelho para a minha vida, e o que parece que é engraçado que acontece? A gente começa a tentar sair desse ciclo de ódio, de orgulho, de egoísmo, parece que as coisas começam a piorar quando a gente começa a tentar fazer o certo. Parece que o mundo vai virar de ponta cabeça. E aí a pessoa desanima. Fala, não quero. Tentei, Senhor, tentei, mas não deu. Mas não é assim. No primeiro não, você vai falar, tá bom, é isso? Nos vemos na próxima encarnação? Não é assim. A gente tem que perseverar, porque o mundo, os espíritos ainda que estão com esses sentimentos ainda piores do que a gente, infelizmente, esses irmãos, eles não são... Gente, a gente tem que pensar assim, quando a gente está no espiritismo principalmente, não existe diabo, não existe demônio, não existe espírito das trevas, existe espírito que ele se acha das trevas, mas ele é um irmão também. Um dia esses espíritos que a gente julga serem maus, que querem mal, acabar com o mundo, enfim, que quis tentar Jesus, eles vão ser tão bons quanto o próprio Cristo, porque é lei de evolução para todo mundo. E eles, nesse momento, não querem que a gente saia dessa zona que eles estão. Mas o que essa zona de pensamentos que eles nos atraem, que nós nos atraímos junto, que a gente quer ir para lá, acaba trazendo para a nossa vida? Só dor, destruição, sentimentos ruins. E Jesus vem para iluminar a nossa vida, trazer luz sobre tudo isso. E parece que mesmo assim, a gente escolhe virar as costas e estacionar e falar, não quero, tentei uma vez e não vou tentar de novo. Fui lá no Evangelho fala para a gente tentar perdoar, fui tentar perdoar fulano do meu serviço, me tratou mal, me xingou, não quero mais ver nem pintar de olho. Uma vez, tentou uma, duas. Quantas vezes, pessoal, a gente vai ter que tentar ter que errar para aprender que as coisas não são fáceis do jeito que a gente imagina.
A gente está muito mal acostumado, principalmente por causa de rede social. É tudo muito fácil. Você clicou, abriu. Mas não é assim. Para corrigir um castelo inteiro de sentimentos ruins, não é do dia para a noite que a gente vai demolir isso dentro do nosso íntimo. A gente levou quantas encarnações para construir essa muralha de sentimentos negativos dentro do nosso ser. E a gente acha que vai resolver isso em um dia. Não vai. Não tem como. Mas Deus, no seu infinito amor, deixa o tempo para a gente. Então, aquele que persevera então na mensagem de Jesus, chega no fim, acaba com esse sentimento, derruba até o último tijolo de egoísmo e de orgulho. E começa a construção do Evangelho dentro de si. É salvo. Todavia, os bons trabalhadores, finaliza Emmanuel dizendo, que sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuam em trajetória sublime para a perfeição. É até eu chegar, não é quando eu chegar. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor até eu conseguir. Não é quando, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem. É até eu conseguir. E até a gente chegar lá, Deus vai estar com a gente. Jesus vai estar com a gente. A espiritualidade ainda vai estar trabalhando do nosso lado. Basta que a gente queira enxergar, que a gente tenha um resquício de fé. Pega, por exemplo, André Luiz. 8 anos no umbral. 8 anos caminho, e os espíritos ali amigos, indo lá todos os dias para tentar resgatá-lo. E ele não os via. Porque a condição de desespero dele não deixava. Mas todos os dias eles estavam lá. Não abandona. Deus não abandona ninguém. A espiritualidade não vai deixar ninguém para trás. Se a gente pega o livro A Caminho da Luz, Emmanuel também fala de uma reunião que os espíritos superiores tiveram com Cristo no momento da formação desse planeta. E Jesus fala que a equipe espiritual dele não descansaria até que o último espírito renegado não tivesse sido convertido. Então que a gente, através dessas mensagens, de que do lado de lá, o auxílio, o apoio, a força não vai faltar, que utilizemos isso de combustível para continuar, para perseverar até sermos salvos. Que sejamos então com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.